A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e também é uma resposta, a um comentário que eu acredito que essa pessoa que comentou é um pós-tribulacionista, pois ele diz ele usa o versículo de Apocalipse capítulo 7, versículo 14, para dizer que a igreja passará pela grande tribulação, Mas iremos aí pormenorizar, lançar luz, esposar acerca da grande tribulação e também de Apocalipse capítulo 7, versículo de número 14. Quem são estes, que estão vindo, Não os que vieram, mas no grego é os que estão vindo. Mas vamos falar sobre a grande tribulação, Mateus capítulo 24, versículo de número 21. O próprio Jesus ele fala da grande tribulação. E ele pormenoriza aos seus discípulos. Vamos ler para ficar mais a par. Porque haverá então grande aflição. A palavra aflição aqui no grego é tríplices, que significa que é uma alusão ao período tribulacional, Entendemos que essa grande tribulação será uma eventualidade inigualável, será um evento atípico, E sabemos que durará 7 anos. O período tribulacional é um período de 7 anos tribulacional, que é a 70ª semana. E Jesus diz, olha, esse momento, essa grande aflição, nunca houve, nem tampouco haverá jamais. Então veja que é o próprio Jesus que está dizendo. A 70ª semana ela é uma eventualidade atípica. Há pessoas que dizem que já estamos no período tribulacional, e essas pessoas que dizem que estamos no período tribulacional, só que isso se intensificará com a igreja aqui na terra, acredita que a igreja aí passará pela grande tribulação. Mas nós que somos pré-tribulacionistas, acreditamos no arrebatamento pré-tribulacional ou antes do período tribulacional, a igreja é arrebatada para o céu. Então veja que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que será uma eventualidade atípica. Agora, a igreja não passará por essa eventualidade atípica. É uma grande catástrofe que acontecerá, um evento futuro, que ainda está para acontecer, mas a igreja não tem nenhum relacionamento com a grande tribulação. Se lermos 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo de número 1, versículo de número 10, nos diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então veja que essa ira futura é uma alusão à grande tribulação, mas a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será preservada, no sentido de ser tirada, para que comece aí o período da 70ª semana, que é a última semana de Daniel, Sabemos que as 70 semanas ela subdivide em 3 períodos, Primeiro período 7 semanas, segundo período 62 semanas e depois uma semana. Essa uma semana restante é justamente a 70ª semana, que é o período tribulacional. Mas a igreja não passará pelo período tribulacional. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 4 em diante, vai mostrar a igreja já no céu, antes do período tribulacional, mas iremos aí pormenorizar Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número 14. Os pós-tribulacionistas dizem, que estes que estão vindo, ou os que vieram da grande tribulação, é a igreja. Mas iremos aqui apresentar e certificar que estes não são a igreja. Apocalipse capítulo 7, versículo 14 diz assim: E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Agora vamos lá para
Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9, vai nos dizer assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então veja que os mesmos de Apocalipse capítulo 6, versículo 10, versículo 9, 10 e 11, são o mesmo de Apocalipse capítulo de número 7, versículo 14. Né? Estes são os que vieram de grande tribulação. Veja, nessa tradução aqui está: estes são os que vieram de grande tribulação. Só que no grego a perspectiva muda, né? E estes são os que vieram de grande tribulação. No grego é assim: hoi, homenoi, ectos, tripsos, tes, megaleis. É um particípio presente, né, que dá a ideia de continuidade, né? Se esses não são a igreja, mas são os que estão vindo de grande tribulação, não são a igreja, eles são exatamente os mártires do período tribulacional, que serão aí mortos pelo governo anticristão, pelo anticristo, pela sua tríade satânica, né? Então, estes são os que estão vindo, né? Tem uma ideia de continuidade. Esses que estão morrendo, a sua parte imaterial, alma e espírito, estão subindo para Deus, né? E todos aqueles que estão morrendo em Cristo, né? Neste período tribulacional, estão vindo, né? Essa ideia de continuidade. No português está dizendo: estes são os que vieram. No grego, hoi, homenoi, ectos, tripsios, tes, megales. Ou seja, esses são os que estão vindo. Então, esses não são a igreja, mas são os mártires do período tribulacional. Quando Jesus fala: por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus ou no reino de Deus, está se referindo não à grande tribulação, mas a essas aflições que o cristão passa no dia a dia. Amém? Então, estes não são a igreja, mas são os mártires que, de conforme eles vão morrendo, vão subindo para diante do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Amém? Este foi mais um vídeo. Que Deus abençoe você de forma grandiosa, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar, para que a palavra do Senhor seja propagada. Que Deus abençoe a todos.